O que pensa em separar a obra do autor? Acabei de ver O Bebê de Rosemary e só descobri que é do Polanski depois. Cara, eu não li esse livro aqui, mas esse livro aqui chegou pra mim esses dias, que é justamente sobre esse tema. Mas é um tema que eu não tenho. Eu não fico. Eu não tenho muita. Não é um tema que eu tenho tanto interesse assim. Mas chegou esse livrinho aqui, ó. Monstros, o Dilema do Fã, da Claire Dederer, que trata justamente o dilema do fã, né? Ou seja, aquele sujeito que gosta dos filmes, mas depois descobre que não é exatamente a pessoa mais maravilhosa do mundo que fez os filmes. E aí tem justamente essa pergunta: é possível separar a obra do artista? Que é uma questão muito comum, diga-se de passagem, pra galera que começa a assistir os filmes. Eu vou dizer o seguinte: uma obra de arte lançada ao mundo ela pertence. Essa é uma primeira premissa que a gente precisa ter quando a gente vai falar sobre o assunto. Uma obra de arte lançada ao mundo, a obra de arte pertence. Isso significa dizer que, é claro que o artista, quando vai realizar uma obra, ele empenha o seu trabalho sobre aquela obra. E, portanto, os seus interesses, suas ideias, elas vão estar expressas em seu filme. Só que o trabalho do artista, ele termina depois que o seu filme está finalizado. E quando essa obra é lançada ao mundo, as possibilidades semânticas que esse filme possa ter cabe, portanto, ao espectador, aquele que vai assisti-la. Evidentemente que esse espectador pode conhecer esse diretor, saber do seu histórico, e sabendo do seu histórico, irá criar a sua própria semântica reconhecendo esse histórico. O que eu quero dizer com isso tudo é, isso acaba sendo de ordem pessoal. Por que eu digo isso? Porque fato é que boicote não é solução. E quando eu digo isso, assim, eu digo em termos de solução material, tá? O boicote não é uma solução material para o problema. Porque ele não tem funcionalidade. Ele não funciona. Você vai deixar de assistir, os filmes vão continuar existindo e outras pessoas vão continuar assistindo. O boicote não tem solução. É uma solução individual. E, portanto, de ordem ética. E aí, tá tudo bem. Aqui tá a grande parada. Tá tudo bem se você não quer assistir a um filme daquele artista que você acha abominável. Tudo bem. E assim, é uma escolha ética. Parte de um princípio ético isso tudo. Mas é preciso também compreender, por outro lado, que pessoas ruins fazem boas obras. E pessoas boas fazem obras terríveis. Essa também é uma verdade. E aí por isso que eu digo que é de ordem pessoal e individual, e não de solução coletiva. Porque eu também tenho artistas que eu não consigo ver mais. Eu também tenho artistas que eu não consigo ver mais. Mas por uma ordem pessoal e ética. E eu não vou julgar quem assiste. É uma escolha individual. E eu sei que ela não resolve nada na ordem coletiva. Se o autor é, por exemplo, fascista e toda a obra tem subtexto de endossar, aí a separação não faz sentido. No caso do Polanski, acho que é diferente. Então, eu acho que faz sentido em algum grau também, Marquinhos. Mas assim, levando em consideração o contexto. Porque, na verdade, nenhuma obra deve ser analisada destituída do seu contexto histórico. Nenhuma obra deve ser analisada destituída do seu contexto. Porque essa é uma parada que eu sempre falo com vocês aqui também, tá? Existe uma área do conhecimento que se chama arqueologia do livro. A arqueologia do livro é uma área do conhecimento, uma área da produção de conhecimento. A arqueologia do livro, ela serve justamente para a compreensão do que é esse livro no momento histórico em que ele foi lançado. Do que significa esse livro no momento histórico que ele foi lançado e quais as suas mudanças e perspectivas ao longo do tempo. Isso é fundamental. Tá? Então, se você pega um autor específico, por exemplo, se você pega o André Bazin, e você pega os livros que o André Bazin escreveu ao longo do tempo, você vai ver que o André Bazin escreveu, sobretudo, em 2 décadas diferentes. O André Bazin da década anterior, ele é completamente diferente do André Bazin da década seguinte. Se você pega o David Harvey, por exemplo, que é um autor da geografia / economia, socialista, etc. O David Harvey, ele escreve na década de 80 um texto chamado A Condição Pós-Moderna. E depois de um tempo, ele vai escrever livros que são muito mais vinculados a uma perspectiva marxista do que é A Condição Pós-Moderna. Sabe como a gente entende a arqueologia do livro? Vocês viram o debate do Jones com o Fernando Feriado? Vocês viram esse debate? E o Fernando Feriado, ele, ao tentar debater com o Jones, ele não leva em consideração a arqueologia do conhecimento?
Vocês lembram dessa parte? Em que ele fala, olha só, o Florestan Fernandes falou isso aqui sobre o racismo e a cota no Brasil, e etc, etc. E o Jones falou, meu amigo, mas você não tá levando em consideração o processo histórico. O Florestan falou isso na década de 60. O Florestan, na década de 80, já falou outra coisa. E você tá desconsiderando o processo histórico. Você leu, e aí é aquela questão do cherry picking, né? Você leu a obra do Florestan Fernandes da década de 60 e você acreditou, ora, isso aqui que ele tá falando corrobora com o que eu acredito, logo isso será verdade. Mas o próprio Florestan Fernandes não acredita mais nisso. E por isso é importante que haja uma arqueologia do conhecimento, uma arqueologia do processo de formação do conhecimento e, portanto, uma arqueologia do livro. A mesma coisa serve para o filme. Uma arqueologia do cinema. Ou seja, quem é esse autor? E, sobretudo, quem é esse autor no momento que ele lançou esse filme? Que filme é esse? Quem era ele quando foi lançado? Em que contexto histórico esse filme foi lançado? Porque, veja, não faz sentido algum um filme da novela vague japonesa, por exemplo, tem aula sobre novela vague japonesa no Introdução ao Cinema, não faz sentido nenhum um filme da novela vague japonesa estar contextualizado nos anos da virada do milênio, por exemplo. Os filmes da novela vague japonesa estão intimamente relacionados ao processo histórico do pós-bomba, da pós-bomba de Hiroshima e Nagasaki, e, portanto, de todo o trauma proveniente das bombas, e do pós-ocupação americana no contexto japonês. A novela vague japonesa, ela foi um processo, foi um movimento que escancara essa divisão política do Japão e geracional. Da geração da bomba e da geração que surge. Geração da bomba, digamos assim, que carrega consigo a culpa do que foi a guerra, pelo menos no imaginário coletivo do que foi o Japão, e a geração do pós-bomba, a nova geração que culpabiliza a geração anterior e que, mais do que isso, se vê com a identidade perdida, visto que logo após a Segunda Guerra Mundial nós temos a ocupação americana. E com a ocupação americana, justamente essa ocupação americana promove inclusive uma nova constituição no Japão, uma constituição bastante ocidentalizada. Uma modernização forçada do Japão que provoca, nessa nova geração, uma perda de identidade daquilo que ela sempre foi. Desse contexto todo, um debate político, revolucionário, desses jovens, mas também de desmobilização política. Muitos filmes nesse contexto começam a ser realizados sob essa perspectiva. Pegar uns filmes do Yoshishi Yoshida, como Purgatório Heróica, A Mulher no Lago, Eros mais Massacre. Pegar os filmes do Nagisa Oshima, como, por exemplo, Noite e Neblina no Japão. São filmes que estão intimamente relacionados a esse processo histórico, entende? E que não faz sentido ser em outro momento. E por isso a importância de levar em consideração o processo da realização de cada um desses produtos, desses documentos, que são os filmes. Então, se a gente pega o Hitchcock, por exemplo, pra gente pensar em outro autor, a gente pode pensar em outros também depois, mas o Hitchcock é um autor que vai fazer filme desde o cinema mudo até os anos 60, entrando na década de 70. Então, a mudança da realização do Hitchcock é inúmera, é imensa. O Hitchcock do cinema mudo é completamente diferente do Hitchcock dali do contexto da década de 40, do auge do cinema noir, que é completamente diferente do Hitchcock dos anos 50, de Janela Indiscreta e Vértigo, que é completamente diferente do Hitchcock da década de 60 de Psicose. É claro que a gente vai vendo, e aí por isso é importante a arqueologia do conhecimento, porque essas diferenças, quando eu digo que é completamente diferente, não é que essas diferenças são rupturas, é que essas diferenças, elas partem de um processo. Ele vai mudando porque vai se construindo um novo Hitchcock ao longo do tempo. Entende? Um Hitchcock que está caracterizado no momento da realização daqueles filmes, contextualizado. Há um contexto. E por isso, por que eu falei disso tudo? Né? Porque houve a questão com relação ao fascista e o nazista. Se a gente pega, por exemplo, a Leni Riefenstahl, nojenta.
assim, não só nojenta, como mesmo depois do nazismo, muitos nazistas meio que pressionados, etc., falam, não, desculpa, etc., pá. Ela nunca se arrependeu. Ela nunca deu qualquer tipo de declaração de arrependimento por nada, sabe? Isso é uma coisa importante que seja dita. Agora, separar a obra do artista? Bom, o contexto não dá para separar. Os seus filmes foram realizados dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, sendo ela cineasta oficial do Partido Nazista. Desse contexto, a gente não pode separar o filme. A obra é fruto do seu contexto. Não só fruto do seu artista, mas também do contexto onde esse artista está inserido. Porque o Roland Barthes, por exemplo, ele vai ter um texto muito interessante chamado Grau Zero da Escritura. E nesse texto, ele vai dizer justamente que o artista, ao criar o seu estilo, ele não pode provocar um estilo carregado desse grau zero. Ou seja, o estilo da folha em branco, onde ele criou aquilo do absoluto nada, o grau zero de escritura. O artista, ao criar o seu estilo, não só o seu tema, mas ao criar o seu estilo, ele também está influenciado pelo seu meio, pelo seu contexto, pela realização dos seus próximos, pela política de um tempo. E, portanto, os filmes de Leni Riefenstahl não só são frutos da sua realizadora, mas frutos também do seu contexto. Então não dá para separar o filme desse contexto. Bem como não dá para separar a Leni Riefenstahl e os filmes realizados por pessoas ruins das pessoas que realizaram. Essa separação é idealista. Não existe separar o artista da obra. Não existe. A obra é fruto do seu artista e fruto do seu tempo. Fruto do seu espaço. De onde ele foi realizado também. É fruto disso. Dito isso, isso não significa dizer que essas obras devem ser apagadas da história. Pessoas ruins fazem grandes obras, pessoas boas fazem obras ruins. É possível isso acontecer. Não estou falando pra você ficar... pra você gostar dos filmes da Leni Riefenstahl, porque é isso. É de ter asco aos filmes. Quando você assiste e saber todo o contexto. Mas essa é a parada. Arqueologia do conhecimento, arqueologia do livro, do filme, saber o seu contexto. Isso é fundamental. Tá bom? Curtiram o vídeo?